a gente começou a discutir no nosso grupo, né, o que está, para tentar ver beleza, o que estava ao nosso redor. E todos nós ficamos bastante impactados, assim, pela fala do Benjamin, com relação ao profeta Gentileza, e como a maioria de nós nós somos das visuais, né, a gente começou a falar coisas assim, no campo das visualidades. E aí, depois, nós fomos vendo o que seria, né, da história dele, né, uma pessoa que largou um conforto da vida que tinha e foi tentar achar sentido no mundo e na própria existência e do que ele pensava que poderia salvar, né? Qual era a sua beleza, qual era a beleza que ele via para salvar para esse mundo. Então, isso foi a nossa inspiração. E depois a gente pensou assim, que vivemos em tempos onde a expressão individual ou coletiva está sob a égide do que podemos chamar de direitismo, né? Isso não se dá apenas na política, mas nas relações sociais e direciona nossas preferências naquilo que consumimos e produzimos. Os bens culturais e artísticos são diretamente influenciados por isso. Determina também o valor que damos a esses bens artísticos e culturais, o valor que ocupam na vida das pessoas que vivem em ambientes urbanos. Sem ter como se expressar livremente ou discutir sobre o conceito de arte urbana, as pessoas ficam resignadas a uma realidade que não é plural, nem espelha a diversidade das produções culturais e artísticas. Sem reflexão, o olhar crítico se distancia dos reais valores humanos, como a solidariedade e a gentileza. Então, o objetivo nossa reflexão é resgatar esse olhar sensível para a produção artística e cultural contida nos muros, paredes das cidades, como forma de buscar o olhar plural, sensível, multifacetado da produção artística dos artistas que pintam e escrevem nos muros e paredes das cidades. Consequentemente, ser solidário ao outro, ser humano que partilha a vida urbana em seus diferentes olhares. E aí a gente tinha algumas metas, né, se fôssemos aplicar, seria chamar a atenção da população urbana sobre a produção artística e cultural contida nesses espaços, catalogar essas produções no nosso entorno, estudar a vida e obra de algum artista escolhido, e nós olhamos alguns, colocar esse material catalogado em ambiente virtual acessível e responsivo, aí fazer lives, encontros, né? Alguma coisa que pudesse aproximar as pessoas dessa produção. Aí pensamos em várias formas de circular isso, por meio de difusão e distribuição cultural, oferecer, facilitar a fruição artística nesses espaços, ações de educação artística em oficinas, atividades de caráter educativo, formação artística e capacitação de moradores para difundir esses conhecimentos nesses espaços urbanos. E aí o que nos inspirou, né? Os escritos nos muros, lá no Instituto de Cultura e Arte, aí à sua esquerda do vídeo, e a Natália trouxe os escritos de um artista da cidade dela, o Agridoce, né? Do lado esquerdo, o anonimato dessa produção, e o lado direito, uma pessoa que também usa um pseudônimo, mas ele escreve, né? Ele assina. E aí outros grafites que tem ao redor, né? Do nosso caminho no dia a dia. E essa frase que me marcou bastante, que talvez retrate um tanto do que nós estamos vivendo agora, né? Esse espaço era uma academia e foi perto da minha casa e foi lá fechado, né, da pandemia, desde o início da pandemia, e foi lacrado e há esses escritos nas paredes. Esses outros aqui do lado do Instituto, aleatórios, as pessoas normalmente não assinam, né? Vários. Aí a Natália trouxe esses também, que é no caminho, no percurso dela, e foram agregando, né? Aqui eu já digo, a nossa colega, que me fugiu agora o nome, também trouxe,
essas expressões, né, do que ela também achou as referências. De forma geral, eu acho que o nosso trabalho é muito importante porque enquanto eu estava fazendo uma viagem, eu estava pensando, eu vi vários moradores de rua e eu estava pensando assim, caramba, mas será que essas pinturas nas ruas é a única forma de arte que eles veem? Porque eles não têm contato com uma Mona Lisa, com uma noite estrelada, eles não têm contato com essas grandes obras de arte. Eles estão em contato com aquilo ali, o bruto, aquilo da rua. E aquilo é a beleza para eles. E muitas vezes aquela imagem, aquela gravura, aquele desenho salva um pouco da sanidade dessa pessoa. E eu achei muito interessante a gente abordar esse tema. O nosso grupo, ele reuniu muitas ideias muito auspiciosas, assim, acho que plenamente realizáveis, mas a gente partiu de um princípio que o que poderíamos estar fazendo hoje que não demandasse recurso que nós não temos, né? Que a gente até poderia pensar numa forma diversas formas de arrecadar recursos, de financiamentos coletivos, né? Porque a nossa ideia em torno do fogo, em torno do calor, desse acolhimento do calor do fogo, que a gente se reuniu, ele trouxe muitas ideias de levar esse calor, essa acolhida, não só física, né, como também física em razão do frio que a gente está vivendo, das pessoas que vivem expostas a condições subhumanas, né, e vieram, enfim, nós tivemos uma série de ideias que poderiam ser aplicadas nesse sentido, mas ficou essa questão forte, porque a gente pode fazer com o que nós temos hoje, né? A gente foi percebendo que cada um de nós conhecia uma ou mais, enfim, iniciativas que iam em consonância com essa nossa intenção, né, de trabalho, mas que muitas delas estavam espalhadas e que não existia um lugar que centralizasse essas ações. Então, nosso grupo pensou na possibilidade da gente trabalhar sendo um amalgamador de grandes ações positivas, como um centro de divulgação, um espaço de divulgação entre as pessoas, de notícias boas, né? E então pensamos nisso, nessa hipótese de se lançar em um espaço virtual, reunindo ações que a gente conhece e que a gente pode buscar, mas centralizar e dar impulso na difusão dessas ações. O fogo, um dos elementos e elementais da natureza. Com ele, vivemos em comunhão. E, de acordo com esse bem viver, sem ele a vida se torna mais gelada, menos borbulhante, mais crua, menos vibrante. É possível viver sem fogo, sem essa caloria, sem o sol, sem a cor vermelho sangue? Nossos antepassados descobriram formas e benefícios de sobrevivência para hoje estarmos aqui, contando histórias de vida. Nunca mais apanhará de bacalhau. Em busca da cura de corpo e alma, de reconhecer a nossa essência sagrada e o passear em comum unidade. Fogo faz elo entre muitas etnias e muitas manifestações populares e folclóricas. Nós somos melhor coação da floresta, nosso país
festa e fé. O fogo vem conectado a essa brasilidade dos povos originários e tradicionais da terra. Nessa terra não havia cor do diferente. Os seres partilhavam sua comunhão com a natureza. Tudo era conectado através desse respeito e da escuta dos sentidos. Os sons, a cor, o cheiro, o tatear, tudo fazia parte desta casa, desde a terra de onde saiu o alimento até sua transformação. Essa piscina, na realidade, é um penetrável. Como somos descendentes de povos milenários que vivem sobre essa terra chamada Brasil, temos intrínseco em nossas histórias de vidas pessoais e familiares a relação com o fogo que aquece, ilumina, sinaliza, marca tradições, como nossas festas juninas e nosso folclore. Somos 9, o número de Ogum, orixá. Na religiosidade e na mitologia afro-brasileira, é um número que simboliza uma entidade de frente, que vai para a guerra com sua armadura, mas que sabe negociar com suas ferramentas. A gente chama, então, no final, porque talvez não fica muito nítido, mas nós colocamos exatamente 9 organizações que foram coletadas por sugestões de todos nós. Nós teríamos muito mais, Benjamin tem toda a razão. Realmente existem diversas ações positivas, propositivas, e que não têm visibilidade, né? Que não são divulgadas. Então, dentro dessas várias ações, a gente escolheu 9, as 9 chamas, que a gente quer, então, criar uma forma de levar essas ações para frente, ou seja, de ter mais engajamento das pessoas. E entre essas novas organizações, obviamente, que está o Instituto Casa Comum, assim como a Economia de Francisco e Clara, e aí vai cada uma delas. Eu não sei se vocês viram isso nitidamente ao final, mas é isso que nós estamos propondo. Ser esses porta-vozes, né, para levar essas chamas para frente.